Agora, a gente vai retomar a nossa entrevista com o Alan Zelazo, da Focus Energia. Alan, desculpa te interromper. Mudança climática e também furacão chegando nos Estados Unidos. Vamos falar da nossa mudança climática aqui. A gente está falando de crise hídrica e eu perguntava a você, antes de interrompê-lo, peço desculpas novamente, sobre o momento em que estamos, se os próximos meses são mais preocupantes ou não. Bom, como eu estava falando, a gente terminou o ano, o último período úmido com aproximadamente 44% do reservatório. Hoje estamos com 22% do reservatório e a nossa expectativa para o final de outubro é que a gente termine o mês de outubro com 16% do reservatório. Isso é impactado também pelo aumento de temperatura ao longo do último mês. Para vocês terem uma ideia, há um mês atrás, quando a gente fazia previsão para o reservatório no final de outubro, a gente tinha uma previsão de 19%, ou seja, tem uma diferença aí importante de 3% para o final de outubro. E isso se dá que com a temperatura do jeito que teve ao longo do mês de agosto, o fim daquela onda mais fria, a gente percebeu que os reservatórios eles não estão conseguindo segurar os níveis previstos para os próximos meses. Então, efetivamente, a gente, ao longo do mês de setembro, a gente ainda tem pouca chuva prevista dentro da média do mês de setembro, mas normalmente setembro, assim como é um mês de furacões no hemisfério norte, é um mês de pouca hidrologia aqui no Brasil. E a gente tem começa a aguardar o início do período chuvoso de 2021-22 a partir da segunda quinzena de outubro. E aí realmente é importante o que vai acontecer ao longo do mês de setembro e na primeira quinzena de outubro, que é um período que começa a ter algum tipo de chuva para molhar o solo, para que a gente comece a fazer com que as águas que venham a chover a partir da segunda quinzena de outubro chegue nos nossos reservatórios. Alan, é claro que uma coisa tem uma relação direta com a outra, né? A crise hídrica, com o aumento da tarifa de energia, por exemplo, que a gente vai ter agora e vai ser anunciado oficialmente então essa semana, na semana que vem agora. Eu gostaria de saber o seguinte, Alan, como é que você vislumbra, como é que você vê esse cenário que hoje o governo federal expõe para a população de uma forma geral? No momento em que o presidente vem a público ali e fala assim, olha, apaga a luz, toma um banho rápido, assim, não deixa muito claro se de fato, fazendo pequenas atitudes como essa, a gente consegue de fato superar essa crise hídrica que a gente está enfrentando e esse aumento na conta de energia que a gente vai ter. Eu acho que se acredita que é preciso um esclarecimento mais nítido de fato, qual é o cenário que nós temos hoje para que a gente de fato, para que a população de uma forma geral tome medidas sérias, duras e mais eficazes para que a gente não sofra, por exemplo, um apagão lá na frente? É lógico que a gente tem hoje um período bastante crítico pela frente, né? O quanto antes a gente começar a tomar medidas para utilizar menos energia, sem contar com um período chuvoso adequado, caso venha um período chuvoso com chuvas abaixo da média, a gente precisa fazer menos medidas drásticas afetando a nossa economia. É muito prudente que a gente comece pelas residências, pelo consumidor residencial, a ter algum tipo de estímulo econômico para que a gente comece a guardar mais água dentro do reservatório. O nosso sistema, como todos os sistemas, é feito por oferta e demanda. Ou vai chover ou nós temos que diminuir o consumo. Quanto menos consumo a gente puder restringir na nossa indústria, que é geradora de emprego e que está fazendo frente à nossa recuperação econômica após o ciclo da Covid, é fundamental. E começando antes, lá na frente, caso não chova, a gente tem que tomar medidas menos drásticas. Alan, é o momento ideal ou adequado para retornar com o horário de verão?
O horário de verão, nos últimos anos, o nosso operador, a ONS, fez algumas simulações, alguns estudos, e não estava impactando de forma relevante o nosso consumo. Eu não vejo um motivo para que a gente retome o horário de verão, dado que hoje o horário que a gente chama de horário de pico, né, onde tem o maior consumo dentro do nosso dia, é de 2 da tarde até às 5, onde a gente está com o maior número de ar-condicionado ligados, tanto nas residências como nos escritórios. Alan, eu queria retomar um pouco sobre a situação dos reservatórios, que você falou logo na primeira resposta ali para a gente, que você disse que os reservatórios estavam em 44, se não me engano, baixaram para 20 e a expectativa agora é que cheguem a 16. Eu acho que é importante que a gente deixe muito claro para as pessoas que estão em casa o que representam esses números nos níveis dos reservatórios, né? Quando a gente fala que no final de outubro, hoje os modelos mostram que a gente vai chegar com 16%, a gente está falando que alguns reservatórios vão ter 30% e alguns reservatórios vão ter menos do que 15%. Quando a gente fala de um reservatório que está em níveis tão baixos, a gente começa a trabalhar um nível de sujeira que entra dentro das turbinas, com usinas que não vão poder ser utilizadas, ou seja, são capacidades de geração de energia que a gente, algumas dessas capacidades, a gente não tem o controle de como que a gente vai fazer para gerar energia, que pode causar apagões específicos em determinadas regiões, ou seja, a gente pode ter um reservatório de 30% que atende a região sudeste e pode ter um reservatório na região norte que ela acabe não gerando o suficiente para aquela região. E se a gente não tiver capacidade de transmissão suficiente para levar a energia de uma região para outra, a gente pode eventualmente ter algum sistema caindo, algum conjunto de cidades ou algum conjunto de estados, até que se restabeleça esse equilíbrio. Então, é importante que, no geral, a gente comece atividades mais restritivas ao consumo da energia na classe residencial, para que lá na frente, caso a gente não tenha um período chuvoso adequado, na segunda quinzena de outubro até o mês de abril, a gente não tenha que fazer o que a gente chama de racionamento compulsório, incluindo aí a indústria que vem trazendo aí a recuperação econômica no pós-Covid. E aí, o que a gente fez alguns estudos ao longo dos últimos dias, a gente entende que nem precisa chover acima da média para que a gente restabeleça o mínimo de reservatório para atender o nosso sistema. Uma chuva, logicamente pegando na média de outubro até abril do ano que vem, de 80% da média dos últimos 90 anos, ela já é suficiente para levar o nosso sistema para um nível de reservatório que a gente, junto com as fontes eólicas, junto com a fonte solar, junto com as termoelétricas que foram ativadas, que a gente passe mais um ano até que a gente venha a ter um período úmido que a gente fala que vai lavar os reservatórios e vai restabelecer um nível de segurança acima do que a gente vem operando desde o mês de abril desse ano. Pelo menos dos males o menor. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, Alan, a gente está às vésperas de ter o reajuste da taxa extra da bandeira vermelha, porque a energia térmica foi acionada, as usinas térmicas, principalmente as movidas a carvão ali. Por que essa energia térmica é tão cara? Bom, existem energias térmicas bem baratas, como é o caso de biomassa, ou seja, é o resíduo de um outro processo. Basicamente, existem biomassas que são gratuitas e normalmente são essas fontes que a gente utiliza ao longo de um ano normal, né? Conforme a gente vai tendo menos disponibilidade hídrica ou disponibilidade das renováveis, a gente, para equilibrar o sistema, a gente acaba fazendo uso
de fontes mais caras, ou seja, olha, eu vou precisar de mais energia, então agora eu vou começar a gerar aquela térmica que é a gás, mas que o gás é mais barato. E assim eu vou somando essas fontes mais caras ao longo da necessidade. Então a gente tem a disponibilidade dessas térmicas, a gente usa de forma muito remota, porém, no momento, a gente, dado a crise que a gente se encontra, a gente está tendo a necessidade dentro do sistema de utilizar as térmicas com combustível mais caro. Então, a gente já utilizou as térmicas a biomassa, começamos com o gás mais barato, já utilizamos as térmicas com combustível a óleo diesel mais barato e agora a gente está utilizando térmicas que já são mais antigas, que têm um custo de operação mais caro, então a gente precisa comprar esse combustível para atender o sistema. E quanto mais a gente precisa utilizar combustíveis, a gente precisa que esse recurso chegue na mão do gerador e ele vem através da bandeira, então os consumidores pagam a bandeira para a distribuidora que vão utilizar esse recurso para comprar ou o gás ou o óleo diesel para utilizar aquela termoelétrica. Tá aí Alan Zelazo, CEO da Focus Energia. Muito obrigado pela entrevista aqui comigo e com o Kenzo. Obrigado a vocês, boa tarde.